também. Bom, a empresa de marcas famosas como Kipling e a Vans confirmou que vai suspender o uso do couro brasileiro para ter certeza que o couro usado não é de boi que ajudou a derrubar a floresta amazônica. Outras empresas multinacionais também estão falando de deixar de comprar do Brasil couro, soja, carne. E essas declarações geram uma questão. Será que isso aí pode prejudicar as exportações brasileiras? Bom, nós temos aqui a presença do Carlo Barbieri, que é economista e analista político e diretor da Oxford Group, gentilmente participando então aqui conosco, né, para que a gente possa então entender bem o que se passa em relação então a essa situação, ok? Carlo, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Minha alegria estar com você. Carlo, o noticiário brasileiro, internacional, é suficiente para gerar esse tipo de reação? Na verdade, a gente tem que entender que essa briga do fogo, né, o maior prejudicado nela, evidentemente, não só é o Brasil, como principalmente o setor do agrobusiness no país, né? Essas retaliações, assim, pontuais, elas surgem, logicamente, por uma necessidade do público interno dessas empresas, do público externo que está comprando o produto, mas principalmente em função da pressão dos concorrentes que querem ocupar esse espaço no fornecimento de produtos. Da mesma maneira que a grande discussão na semana passada estava para ver quem ganha, quem perde com aquela posição da França, e a gente sabe que no final a França é a menos interessada no Mercosul de fazer o acordo com a União Europeia. A Alemanha, ao contrário, ela tem interesse, porque ela vai exportar seus produtos industrializados e 43% do PIB da Alemanha depende da exportação. E essa briga vem de encontro a alguns interesses específicos, né? Como a gente sabe, para os Estados Unidos é ótimo, porque ele ganha mais espaço para fazer uma negociação do acordo bilateral com o Brasil. A França ganha, porque ela não vai ter que aceitar produtos brasileiros, vai pospor isso por muito tempo. E, no final das contas, nós estamos sendo base de uma manobra política muito maior do que o fogo no Amazonas pode representar. Então, agora, isso pode, então, trazer prejuízos, por exemplo, para as exportações do país, especialmente na área do agronegócio, responsável pelo saldo favorável na balança comercial? Eu acredito que sim, na medida em que não se tome as providências devidas, certo? A grande exportação brasileira do agronegócio está localizada em países que precisam comprar, como é o caso da China. A China hoje nos representa uma boa parte da nossa pauta de exportação do agronegócio, e a China não podendo, não querendo comprar dos Estados Unidos em função da guerra comercial, a grande opção, a grande possibilidade de socorrer o seu mercado interno é com o Brasil. Então, pontualmente, isso pode atrapalhar, mas, no geral, o significado é bem mais de marketing do que propriamente de valores. Agora, o agronegócio brasileiro está se adequando a essas cobranças que os seus compradores externos fazem? Sem dúvida, e precisa se adequar, porque essa é uma decisão mundial da preservação da natureza, da preservação da qualidade de vida das pessoas que dependem do agronegócio. E, tanto quanto eu vejo, talvez seja um dos setores que mais está preocupado com esta situação e na adaptação do seu mercado. Você vê no próprio caso da cana-de-açúcar, os plantadores já estão voltando, pelo menos em parte, a usar a mão de obra intensivamente, ao invés de apenas maquinário. Entendo. Agora, a maior pressão é em cima do setor de criação de gado, especialmente gado bovino? Eu acredito que é o setor mais sensível, porque no que diz respeito às commodities, ou seja, ao produto in natura, a pressão ela é menos forte porque os contratos são de longo prazo e não há um supridor imediato para essas quantidades que o Brasil exporta. Já no setor do bovino, como são produtos semi-elaborados ou industrializados, inclusive, a briga com outros produtores fica maior, e se o setor não se adaptar e não tomar a dianteira para manter esses seus clientes, aí sim ele pode sofrer um prejuízo. Agora, Carlos, fato é fato. Queimou muito.
Sem dúvida. Ele queimou muito, nós nos queimamos porque o governo brasileiro demorou para tomar uma atitude rápida em torno disso, e a grande questão não é a quantidade de árvores, porque se a árvore fosse tão importante, a Alemanha, a França, a Espanha estariam, logicamente, plantando mais árvores. A questão é toda a riqueza que nós temos na Amazônia, principalmente da biodiversidade, da parte de medicamentos, etc., e também, logicamente, a parte de minerais, que ainda não está explorada pelo Brasil e que há, logicamente, um grande interesse em torno disso. Felizmente, agora, me parece, pela leitura que eu tenho nos jornais aqui no exterior, que o Brasil tomou a dianteira do processo e esperamos que isso venha a jogar um pouco de água fria nessa fogueira toda que a gente está enfrentando. Vai precisar jogar muita água. Carlos, muito obrigado, viu, pela gentileza. Imagina, prazer estar contigo aí. Tá, muito obrigado. Bom, professor doutor Carlo Barbieri, que é economista político e diretor da Oxford Group, conversando um pouco conosco. A gente tem uma ideia, né, de como é que isso preza lá fora, mesmo porque essa empresa, essa grife famosa, tem também aqueles produtos da Timberland, conhece ou não? Tem